Definir uma conjunção. Uma conjunção é uma classe de palavras invariável cuja finalidade é ligar termos ou orações coordenadas entre si, ou ainda ligar uma oração subordinada à sua oração principal. Então observem que quando nós pensamos nessa classe gramatical em específico, nós estamos falando de uma classe conectiva. A finalidade dela é ligar. Mas especificamente ligar orações coordenadas e subordinadas, ou mesmo termos de mesma função sintática, os termos chamados de termos coordenados. Tentemos visualizar então essas três finalidades das conjunções. Finalidade 1. Ligar termos de mesma função sintática, os chamados termos coordenados. Quando eu digo a vocês que João e Antônio viajaram, notem que entre João e Antônio nós temos a conjunção aditiva e. Se nós fazemos a análise sintática dessa estrutura, João e Antônio formam um sujeito composto, sendo que João e Antônio são os núcleos do sujeito. Notem que a conjunção e está ligando dois termos idênticos, dois termos de mesma função sintática. Consequentemente, trata-se de uma conjunção coordenativa. Segunda função. As conjunções podem ligar orações coordenadas entre si. Quando eu digo, por exemplo, que João estudou, mas não passou, o mas, conjunção coordenativa, liga duas orações coordenadas, estabelecendo entre elas uma relação de adversidade, uma relação de quebra de expectativa, de oposição. Terceira função. Uma conjunção ela pode ligar uma oração subordinada a uma oração principal. Quando eu digo, eu quero que vocês passem, observem que a conjunção que, a conjunção subordinativa que, ela liga a oração subordinada, que vocês passem, à oração principal, eu quero. Jairo, explique melhor como funciona essa relação de subordinação. Quando eu digo eu quero que vocês passem, o eu é sujeito da primeira oração, o quero é um verbo transitivo direto. Quem quer, quer algo. Que vocês passem é uma oração que funciona como objeto direto da oração anterior. Ou seja, ela atua como um termo da oração anterior. Ela está subordinada à oração anterior. Consequentemente, eu quero oração principal, que vocês passem oração subordinada. Então vejam bem, galera. Nós percebemos que há duas finalidades, né? Três, mas vamos ficar com duas finalidades para a conjunção. Ligar estruturas coordenadas, orações ou termos, e ligar uma oração subordinada a uma oração principal. Essa é a primeira classificação que nós temos das conjunções. Elas serão coordenativas, quando atuam em estruturas ou orações coordenadas, ou elas serão subordinativas, quando ligam uma oração subordinada a uma oração principal. Só que há uma segunda subclassificação de conjunções, que é a classificação quanto ao sentido. As conjunções coordenativas, elas se subdividem em 5 tipos, em razão do sentido que produzem. Elas poderão ser aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Uma dica, tente memorizar pelo menos uma conjunção de cada tipo. Aditivas, o e. Boa tarde, queridos alunos do 4º e 5º ano. Essa será a nossa primeira tarefinha da semana. Nós vamos trabalhar o componente curricular língua portuguesa. Nós vamos trabalhar a gramática, nós vamos conhecer os conectivos ou as conjunções, né? Pode ser chamado de conectivos ou conjunções, que dá no mesmo, certo? Algumas conjunções, por isso, portanto, no entanto, mas, porém, e assim sucessivamente, né? Eu marquei aqui nesse texto aqui uma conjunção, que é entretanto. Qual é a função das conjunções, tia? Dentro de um texto? Ligar, né, um termo ao outro. Quando você estiver produzindo um texto,
você ligar um termo ao outro, certo? A conjunção, ela tem a função de ligar duas orações com a mesma função, de conectar uma oração com a outra, uma frase com a outra. Por exemplo, João e Maria. O E, que tem o som de I, é uma conjunção, certo? Que tem a função de ligar o sujeito João e o sujeito Maria dentro de uma oração. E assim sucessivamente. Então, aqui nós temos um texto, vocês vão fazer a leitura desse texto e na sequência nós vamos fazer a interpretação. Diz assim, questão 1. O texto lido atende ao propósito de dar uma notícia, divulgar um filme, expor uma opinião, apresentar uma explicação, dar uma notícia, né? Quando vocês lerem aqui, vocês vão compreender. Na sequência, a questão 2 nós temos: identifique a conjunção que une o segundo período ao primeiro, estabelecendo entre eles a relação de oposição no sentido contrário. Então, a conjunção vai ser mas, né? Que é porém, que é uma conjunção de oposição adversativa, né? De oposição. Maria e João eram felizes, mas, né? Acabaram brigando, né? A oposição, o contrário. Acabaram brigando por ciúmes, por exemplo. Aí aqui vocês vão colocar é a conjunção mas na sequência. Assinale a conjunção que completa corretamente a lacuna no texto, exprimindo a oposição entre dois fatos do filme Meu Malvado 3. A conjunção é por isso, é pois, é mas ou portanto. Lógico que a conjunção que nós estamos trabalhando aqui é a conjunção mas, não é isso? Que é a que preenche a lacuna que fala aqui, ó. A lacuna é essa linha aqui que estava para ser preenchida com esse pronome, perdão, gente, com essa conjunção mas, que ela é o positivo. Na segunda página, quarta questão, diz assim: na frase, não era tão talentoso, contudo, cativava pela simpatia. A conjunção adversativa, contudo, indica a ideia de compensação, ressalva, oposição ao contraste, compensação, certo? Tendo em vista a função que desempenham no contexto comunicativo, as conjunções adversativas analisadas anteriormente classificam-se como coordenativa, né? Porque as conjunções coordenativas, elas têm a função de ligar, conectar uma oração à outra, certo? Então, beijos, bons estudos e até a próxima.